Olha, sabe o que é legal de toda essa história aí, Said? É que é o seguinte, aí eu retorno aqui pra gente acompanhar, olha, se liga. Depois que rolou essa mensagem do Donald J. Trump, outras coisas aconteceram ali em sequência. Coincidência. Em sequência. Será que são coincidências? Eu acho que são coincidências. Olha, por exemplo, aconteceu que o ministro Alexandre... Xandão foi intimado, né? Xandinho foi intimado novamente. Vem cá, deixa eu te perguntar Pela uma coisa. segunda vez. Você é um camarada muito... ligado na política. Envolvido. Isso. A primeira vez que ele foi intimado, o que ele fez? Então, a primeira intimação é em virtude do processo que está sendo movido por parte da Rumble e também da rede social do Donald Trump e, no caso, a Trump Media. A Trump Media, que é a empresa que é dona lá da Truth Social, que é a rede social do Trump. Por quê? Quando Alexandre de Moraes ordenou, isso daí está em vários jornais, inclusive na CNN Brasil, da própria Globo, foi noticiado naquela época que Alexandre de Moraes bloqueou e retirou conteúdos das redes sociais de pessoas que são cidadãos americanos. E aí o que aconteceu? Quando ele deu essa ordem, perceba, quando ele deu essa ordem, ele pediu às redes sociais, às plataformas, no caso Facebook, e inclusive Rumble, inclusive ele deu ordens para retirar esses perfis e esses conteúdos no mundo inteiro. Sim. E aí teve também no ano passado que o governante global. Ele quis governar globalmente. E no ano passado teve a Rumble, que foi bloqueada e foi... ela não chegou a ser bloqueada, na verdade, a própria Rumble se retirou do Brasil porque recebeu ordenamento judicial vindo de Alexandre de Moraes para que retirasse postagens de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e outras pessoas. Eles já são cidadãos americanos? São cidadãos americanos. Tirando, o Alan também não, né? O Alan é exilado, mas um exilado nos Estados Unidos é considerado cidadão americano enquanto exilado. Eu sei que o Paulo Figueiredo é. Paulo Figueiredo é cidadão americano e Rodrigo Constantino também é cidadão americano. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes, ele foi contra cidadãos americanos dentro das redes sociais e pediu para que se retirasse conteúdos e perfis em nível global. Caramba. E isso atingiu diretamente, inclusive, a rede social do Donald Trump, que é a Truth Social, através da plataforma Rumble. Mas o Moraes foi intimado e ele foi lá? Aí é que tá o negócio da parada aí. Ele recebeu a primeira intimação 21 dias atrás, tá? Foi no dia 8. Olha que legal, que dia é hoje? Que dia é hoje, Said? Que dia é hoje? 8, nós estamos gravando isso no dia 8. Hoje é dia 8 de julho. Ele recebeu a primeira intimação desse processo, né? A primeira intimação no dia 8 de maio. Passou maio, passou junho. E agora julho, passaram-se dois meses, né? Quase 2 meses, eu acho. Mas quase isso. Quase 2 meses. Sim. E é o seguinte, meu irmão, ele não respondeu e tal, bababá. Você já pensou não teve resposta. Você já pensou se ele intima alguém e esse alguém não responde, não fala nada? E você vê como é que os Estados Unidos é bem justo, né, cara? Porque eles seguem um ordenamento jurídico direitinho. Deram para ele 21 dias para responder, enquanto o próprio Alexandre de Moraes, quando intima alguém ou quando dá uma ordem, ele diz o quê? Cumpra-se em 48 horas, 72 horas, 24 horas. Ô, Leandro, quando eu estava trabalhando na polícia, na ativa, e era intimado como testemunha aí ao fórum, cara, se você não... Hoje em dia, se o policial não for, ele paga multa, você sabia disso? Um salário mínimo. E o Alexandre de Moraes também, quando ele intima e pede 48 horas, ele fala para a rede social tirar uma postagem do ar em 48 horas, se não tirar, multa diária de 100 mil reais. Mas e aí, ele não foi? Não, enfim... ele não vai também? Não foi, não falou... Não é que ele vai, ele não tem que ir, ele tem que... Ele não tem que ir... Pode ser... Pessoalmente, ele tem que usar advogados. Virtualmente. Os advogados dele têm que entrar, tem que ir lá fazer o que tem que fazer. E não foi feito nada, e aí veio esta segunda intimação. Será que tem algum advogado advogando para ele? Tem que ter. Ó, sei lá, a mulher dele. Ó,
Justiça do Estado da Flórida intimou novamente o ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, foi dia 7, em ação movida pela empresa de mídia de Donald Trump, a Trump Media, e pela Rumble, informou o portal Metrópolis. Agora o ministro terá o prazo de, agora a partir de ontem, dia 7, ele terá o prazo de 21 dias para responder um dos advogados citados nos documentos. Caso não haja resposta, será proferida uma sentença por falta de contestação. Aí, tá vendo? Por parte do acusado. O que é isso? É aquela chamada a revelia. Condenação, revelia. Vai vir uma sentença, a revelia. Mas, se ele for condenado? Então, cara, tá todo mundo querendo saber. E aí não, agora? Mas se ele for condenado, será se vai para a lista da Interpol? Não sei. Não, talvez não. Ó, as empresas... Não, vamos ver o contexto do processo. As empresas acusam Moraes de ter praticado censura e de ter violado a Constituição dos Estados Unidos por forçar plataformas de redes sociais a suspender perfis de americanos ou residentes dos Estados Unidos, no caso de Alan dos Santos, de acordo com a CNN, o ministro, junto ao governo Lula, enviaria representantes para tratar do processo na Flórida. Enviaria. No final do último mês de maio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou que recebeu um ofício do governo dos Estados Unidos que versa sobre a atuação de Moraes. Segundo fontes do governo, o documento não passou pela Embaixada Americana no Brasil. Ele foi enviado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos diretamente para o Ministério da Justiça brasileiro. Por que esse documento nem passou por que nem passou lá pelo consulado americano, não passou e tal, pela embaixada americana? Pelo seguinte, muito fácil de entender. Porque o Donald J. Trump, ele não tem embaixador americano no Brasil. Não, tem lá. Não, enfim, embaixador não. O tá a embaixada lá. Mas nem embaixador só foi. Só tem os funcionários, porque tem que ter, ele não pode desocupar. Não tem o embaixador. Ele não nomeou o embaixador para o Brasil. Não nomeou. Não teve nem porque o Lula não está... Ele não tem a menor importância para J. Trump. J. Trump... Sabe o que é uma coisa interessante de toda essa treta aí, Said? É que o Donald Trump sequer fala o nome do Lula. Nunca falou, né? Nunca falou. Ele nunca... Nem o de Moraes? Nem o de Moraes. Desde que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele nunca falou assim, ó, Lula, nunca falou. Luiz Inácio, do presidente do Brasil, nunca falou. Ele nunca falou o nome dele. Para você ver como é que... E o Lula, ele não consegue, né? Por exemplo, ele acabou de fazer essa postagem falando, deixa o Bolsonaro em paz, e o Lula não resistiu. O Lula não resistiu e foi lá e postou no X. Companheiro, o Brasil, ele tem a sua soberania. E nós temos instituições independentes e que estão funcionando. Ele contou essas mentiras que ninguém mais acredita. E é o seguinte... só abriu a boca para piorar a situação. Não sei se você estava sabendo, Sérgio, mas estava tendo um encontro dos BRICS nesse final de semana, que foi um evento... É o brincadeira. Não é o BRICS, não. É o encontro do BRICS, Todd Brinks. Não, ele foi completamente flopado, não veio ninguém. Xi Jinping falou, não vou. Não vai querer ir, Brasil. Nem se me der 30 reais. Nem se der 30, não vou. É 30 reais, não vou. O Xi Jinping não veio. O Putin ficou Putin e também não veio, tá ligado? E nem o presidente do Irã, até porque tá em guerra, tá lá. Veio lá um representante, tal, ministro lá e tal. Enfim, completamente flopado o evento, senhor Said. Completamente flopado. Nada, foi um sucesso. Tá certo? E aí, durante o evento do Brinks, do Todd Brinks, o Lula foi bombardeado por perguntas dos jornalistas no momento em que Donald J. Trump publicou na segunda-feira essa parada e ninguém quis mais perguntar sobre o Todd Brinks e só perguntou o que o Lula ia fazer em relação à postagem do Donald Trump. Ou seja, essa foi a importância do Todd Brinks nesse final de semana. Ou seja, a importância foi falar sobre Donald J. Trump. Foi isso aí que aconteceu. Rapaz, não, mas aí, acabou já? Não, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que vai rolar as sanções, Leandro, agora contra o Alexandre, sim ou não? Eu acho que vai. Agora você acha que vai? Eu acho que está na mesa do Trump, né?
Pra assinar papelada. Agora... O pessoal falou que chegou na mesa dele agora. Agora tem um outro detalhe, né, Que Leandro? rodou em vários departamentos, foi avaliado pelo Marco Rubio, foi pra lá, rapaz. foi pra cá, mas agora finalmente chegou na mesa do Trump. Posso te falar mais uma coisa? Fala pra mim. Tá sendo uma cacetada atrás da outra. Tem outra aí. Vai chegar mais? A do Felipe Martins, velho. Caraca, é mesmo! A do Felipe Martins. Eu tinha esquecido dessa aí. Tá vindo aí, Leandro. Cara, é mesmo. Tá vindo aí, já falaram já. Porque você assistiu a Bárbara, o canal da Bárbara? Assisti hoje. A Bárbara falou muito bem isso aí. Ela explicou direitinho. Quem não assistiu, assiste lá o Te Atualizei de hoje, que a Bárbara explica direitinho. Meu irmão, eles já têm o nome de quem falsificou o isso documento. Eu fiquei sabendo. Já sabe quem falsificou. Advogado que assumiu a causa Jeffrey Chiquini falou que eles já sabem o nome. Ele falou na Auriverde. Isso aí, eu assisti lá. Tem também. Autoridades brasileiras. Autoridades, no plural. Envolvida. Ó que merda. E aí, é tão sério esse negócio que lá nos Estados Unidos, quando você falsifica esse tipo de documento para entrada nos Estados Unidos, é considerado ato de terrorismo. Terroristas. Meu irmão. E olha só, posso fazer uma... Posso te falar uma coisa? Fala aí. Acho que você até comentou alguma coisa parecida. O que vai dar problema para esses caras é isso aí, ó. Cara, eu acho que, na minha visão, sabe o que vai dar problema? Esse aqui vai ser o grande problema. Sabe o que vai dar problema de verdade pro Careca? É o calcanhar de Aquiles, tá? Porque todo mundo acha, vai dar problema pra ele é a sanção Magnitsky. Vai dar problema, claro. O que vai dar problema pra ele é o fato de que ele não tem mais passaporte. Claro, pô, o cara perde o respeito, fica ruim pra ele e tal. Fiquei sabendo lá e ouvindo Paulo Figueiredo, ele estava contando o seguinte, que... Roberto Barroso, grande sólido líquido Barroso, ele viajou para os Estados Unidos após o Gilmar Palusa. Viajou nessa sexta-feira. Sexta-feira, hoje é dia 8, 7, 6, 5, dia 4. Sexta-feira, dia 4, Barroso adentrou em United States of America. Fez uma viagem rápida para dar um abraço na sua filha. O pessoal estava monitorando ele. Olha isso. É mesmo? Descobriram que ele estava num voo da TAP. Até a empresa os caras sabiam. E disseram para o Paulo Figueiredo, no Paulo Figueiredo Show, que ele até, o Barroso, o sólido líquido Barroso, até se espantou quando ele ficou sabendo que já sabiam que ele estava nos Estados Unidos. Caramba. E aí o Paulo Figueiredo, jornalista, tá em cima dele. Alto, hein? E aí o Paulo Figueiredo afirmou que as fontes dele na Casa Branca disseram o seguinte: o Barroso iria ser informado no aeroporto pela polícia americana que ele perdeu o visto. Olha esse bastidor! Caramba. Olha esse bastidor, Said. A polícia americana ia informar o Barroso, na chegada dele nos Estados Unidos, que ele não tem mais direito a adentrar United States of America. Caramba, ia ser deportado? Não, ele não é deportado, ele tinha que voltar para casa. É deportado aí. Mas não chega assim, enfim, vamos dizer, ele ia ter que dar meia volta volver e ir para casa, porque não tem visto para entrar. Mas aí, olha o que aconteceu. Que vergonha para esses caras. Não, escute agora. Sabe quem foi que salvou o Barroso de conseguir entrar na sexta-feira, dia 4? De acordo com o Paulo Figueiredo, quem salvou o Barroso de entrar nos Estados Unidos? Quem? Donald Trump. É mesmo? Ele disse que não era o momento de retirar o visto do Barroso, que tem que seguir os trâmites que estão para seguir aí. Primeiro tem Magnitsky para todo mundo. Não sei. Pode ser que, de repente, da mesma forma que o Donald Trump falou assim, vou até usar um comentário do Paulo Figueiredo. Da mesma forma que o Donald Trump deu uma chance ao Irã de repensar as suas atitudes, o Paulo Figueiredo falou, eu posso afirmar que, de repente, Donald Trump está dando uma chance para os ministros do STF repensarem suas atitudes. Caramba. E aí deixou. Será que, depois desses bastidores, o grande Barroso vai ter coragem de voltar novamente nos Estados Unidos depois que ele retornar dessa viagem? É ruim. Você já viu aquele... Sabe o que me veio à cabeça agora, Leandro? O quê? Você já viu aqueles filmes que um animal de grande porte, uma leoa, ela vai lá e caça um animalzinho menor, um porquinho do mato, e fica brincando com ele pra lá e pra cá?
Dá uma ligado. patada pra lá, dá outra patada pra cá, dá uma lambida nele, empurra ele pra lá, mas depois vai, Sei. mata ele e devora. Tipo isso. Tá mais ou menos assim. Gato faz muito isso com barata. Fica brincando, Tá né? mais ou menos assim. É a imagem que me veio à cabeça agora. Então, todas essas coisas estão acontecendo. Algumas são bastidores que não podem ser confirmados, porém são comentados. E eu, sinceramente, na atual conjuntura dos fatos, eu prefiro dar credibilidade para o que diz o Paulo Figueiredo. Quem tá lá, né, cara? Para quem tá lá. Eu não vou dar credibilidade, por exemplo, para Globo News. Eu prefiro ouvir o Paulo Figueiredo, que até agora acertou todas. Então, meu amigo, eu acho que finalmente as paradas vão acontecer. Mas eu repito o que a gente estava falando. O que vai arrebentar com o Xandinho não é a perseguição dele aos bolsonaristas. É Felipe o que vai Martins. arrebentar o Xandinho é o caso Felipe Martins. Escreva o que eu estou dizendo. Aí, quero fazer só uma observação. Faça. Tá encerrando, né? Tá encerrando. Você me deixa fazer essa observação? Observe. Felipe Martins não tem curso de comandos, tá? E não afinou. Não afinou. Foi homem pra caraca. Passou 10 dias na solitária porque não quis falar mentira. Não tem curso de Meu comandos. irmão, o Chiquini tá revelando tudo. Já falou que sabem quem é. E já foi dito, na timeline, no Paulo Figueiredo Show, na Oeste, foi dito o seguinte, Said. A pessoa que já sabem quem é, já combinou delação. Oi! A pessoa que mudou a documentação lá nos Estados Unidos, que botou lá, falsificou o nome do Felipe Martins, já sabe, os Estados Unidos já sabe quem é. Errado ainda, né? Ainda falsificou errado, já sabe quem é e a pessoa já aceitou fazer delação. Aqui, só tem uma coisa pra falar pra você. Tem gente que tá dormindo com o lastro. Tá amarrado ali. Só tem uma coisa pra falar com Não passa você. nem sinal de Wi-Fi. Lascou. Eu fiz um curso. Mandar um abraço, Capitão Renê, Sargento, Subtenente ou Tenente Marcão, lá do Rio Grande do Norte, que fiz o curso com eles lá. E eles falam um negócio lá, se arrombou. Se arrombou. Vamos embora, Essa é a meu fofoca filho. da política. Ai, fofoca da política. Ei, fofoca da política. Fofoca da política. Eu só sei que o nego não tá conseguindo nem dormir essa noite, Said. Vai nem dormir.